Muito boa tarde a todos, que o Senhor nos abençoe no seu bondoso e eterno amor. Vamos comentar a lição de número 10, lição do dia 10, último domingo do mês de novembro, dia 29 de novembro. O perigo da crise emocional no exercício do poder. O perigo da crise emocional no exercício do poder. Nosso texto áureo: a soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Provérbio 29, versículo 23. A verdade aplicada é imprescindível que cuidemos também da nossa saúde emocional e deixemos-nos ser guiados pelo Espírito Santo. E nós temos aí nossos 3 objetivos: comentar sobre a tentação na busca do poder, estudar acerca do perigo da crise emocional, e a terceira, falar sobre a crise emocional e a inversão de valores. Nosso texto de referências encontra-se em Filipenses, no capítulo 2, versículos 5 ao versículo 10. E eu dividi da seguinte forma a nossa lição. O texto áureo, eu dividi ele em 2 blocos, como pode ver aqui. Está dividido em 2 blocos o nosso texto áureo. O que é soberba? É o sentimento caracterizado pela pretensão de superioridade sobre as pessoas, também conhecido como orgulho. O segundo bloco do texto áureo eu coloquei o que é abater? É fazer descer, abaixar. E o terceiro bloco, humildade. Humilde. O que vai acontecer com uma pessoa humilde? Ele será honrado. A verdade aplicada dividir em 2 blocos. Primeiro, não podemos esquecer de quê? Cuidar da nossa saúde. Nós temos uma vida fora e dentro da igreja, fora e dentro da família, fora e dentro do serviço. Então, nós temos que fazer que cuidar também da nossa saúde. Não é só cuidar dos nossos negócios materiais, não. Cuidar também da nossa saúde. E o segundo bloco, o que nunca devemos deixar de fazer? Deixar o Espírito Santo nos guiar. Temos que deixar o Espírito Santo nos guiar. E o texto de referência, eu dividi ele também em blocos. Tá aqui, ó. Primeira coisa no texto de referência: ter em nós o mesmo sentimento de Cristo. Então, os mesmos exemplos, sentimento que Cristo teve, nós temos que tê-los também. Aí ele não quis ser igual a Deus. Ele era um Deus homem, mas não queria ser igual a Deus. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Depois ele fez o quê? Se aniquilou, ou seja, reduziu a nada. Se tornou igual aos homens. Aí ele teve 2 características imprescindíveis. Tem mais: humildade mais obediência. E a última aqui, qual foi a recompensa por ele ter feito tudo isso aqui? Foi exaltado. Por quem que ele foi exaltado? Por quem que ele fez isso? Todo sacrifício? Pela humanidade. Então essa é a nossa lição 10, lição muito recheada, muito importante para a nossa meditação. Então nós temos aqui a parte 1, o preâmbulo da parte 1, onde vai falar sobre a tentação por busca humana. Na lição de hoje iremos falar sobre as grandes tentações humanas e a busca pelo poder e pela conquista. Busca pelo poder e pela conquista. Uma coisa interessante que eu também anotei no esboço aqui, ó: o ser humano é viciado pelo poder. Depois, a ideia de exercer domínio sobre as pessoas parece ser muito sedutora. E terceiro, por isso o ser humano passa por cima de muitos, quebra princípios, manipula, usa e oprime. Nós temos também exemplos em Gênesis capítulo 3. Você vai ver lá o que é a ordem que Deus deu ao primeiro casal, Adão e Eva, e o que Satanás fez por eles, fez com eles. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. E temos um outro exemplo também, né, de Simão, o mago, que está lá em
Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículos 9 até o versículo 24, quando os apóstolos estavam na cidade de Samaria, e esse Simão mágico aqui, o que ele queria? Ele queria comprar o poder do Espírito Santo que estava sobre a vida dos apóstolos e recebeu uma repreensão muito grande. Então, nós temos que tomar cuidado com essas coisas aí. A busca pelo poder parece cegar as pessoas. A pessoa luta muito por o status, posição social. Então, está aqui na parte 1 do preâmbulo, as pessoas, eles fazem qualquer coisa, passam por cima de qualquer princípio por causa do poder. Por causa do poder. Antes, porém, permite-nos falar sobre a origem do poder e sobre aquele que detém o poder. A origem do poder está em quem? Aqui está dizendo bem claro. Quem é a origem de todo o poder? Deus. De quem emana todo o poder? Deus. Deus ele tem três oni, chamado de as três oni de Deus, ou três atributos de Deus. Deus ele é onisciente, significa que ele tem todo conhecimento. Deus ele é onipresente, significa que ele está em todo lugar. E Deus ele é onipotente, ele tem todo o poder. No grego, a palavra Jeová é El Shaddai. É um dos nomes divinos de Deus. El Shaddai, que significa Deus Todo-Poderoso. E nós vemos esses atributos de Deus aí, eles aparecem em alguns salmos da Bíblia Sagrada, aparecem os seus nomes lá, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, fala lá também Shalom, nossa paz, Jiré, Samá, e assim vai os nomes divinos do nosso Deus aí, como eu conheci. Então esse aqui é o resumo da parte 1. A parte 1.1 vem falando que somente Deus, eu não conheço sobre a terra ninguém com poder absoluto e total. Não conheço ninguém. O poder que está sobre os homens na terra é um poder limitado. O de Deus ele é ilimitado. Está acima de tudo e de todos. Ele é Senhor de tudo e Senhor de todos. Prova essa que o próprio Davi faz essa afirmativa no Salmo 62, versículo 11. Ele fala bem claro lá: 2 vezes ao ouvir que o poder pertence a Deus. O próprio Davi reconhecendo a onipotência de Deus. Há outros textos bíblicos, há outras passagens que também reconhecem a onipotência de Deus, ou seja, todo o seu poder. Poder. E só Deus ele tem o poder, tá, para criar, para preservar, para governar, para julgar, para salvar e para destruir totalmente. O poder está nas mãos dele. O próprio Deus ele se dirige para Moisés um dia e falou: Moisés, eu tenho poder para matar, para viver e para ressuscitar. Eu tenho, Moisés. Está nas minhas mãos. Ele diz para Moisés. Então, por esse motivo mesmo, todo poder vem de Deus. O próprio salmista também falou: Tu és, Senhor, a magnificência, o poder e a honra e a vitória e majestade, porque tudo é teu, quanto há na terra e nos céus. Tu é o Senhor e teu é o reino. Davi também faz essa expressão não só no Salmo, como ele faz também lá em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 11. A parte 1.2 vem falando que o poder absoluto foi dado sobre Jesus. Jesus, após ressuscitar dos mortos, ele fala lá no capítulo 28 de Mateus, pode conferir lá no capítulo 28 de Mateus, no finalzinho lá embaixo lá, ele vai falar assim, ó, é-me dado todo o poder no céu e também na terra. Então, poder absoluto está nas mãos de Jesus. São Mateus capítulo 28, versículo 28, versículo 18, né? 18, 19. Então ele fala lá, essas coisas. Então todo o poder absoluto está na mão de Jesus. Está nas mãos dele. Tá?
Depois de Jesus aqui na terra, o poder dos homens é limitado. O poder de Jesus e de Deus é ilimitado. Ele não tem fim. Na parte 1.3, nós vemos aqui uma tentativa de ser igual a Deus. Sugestão de Satanás. Mas também tem muitos homens na terra que tiveram ou têm essa pretensão de ser igual. Ninguém é igual a Deus. Deus, ele é superior a todos. Superior a todos. Ninguém está acima dele, ninguém está abaixo dele. Deus é superior a todo mundo e a tudo. Então aqui, a sugestão de Satanás. Esse episódio aconteceu onde? Gênesis capítulo 3. Lá atrás, no princípio, como Adão e Eva, quando Satanás ele trouxe essa sugestão para o primeiro casal, semeou no coração deles, por eles serem independentes, e se eles escolhessem isso, eles seriam como Deus, e não foram como Deus, foram enganados, ludibriados por Satanás. É por isso que a Bíblia diz em João 10, que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Não está falando de um assaltante de uma casa, mas está falando de um ladrão espiritual, de um ser maligno que é Satanás. Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, para não abrigar essa semente maligna. Também nós vemos aqui o meio-irmão de Jesus, chamado Judas, também, que infelizmente deu lugar a investida de Satanás. Tem que tomar muito cuidado para não dar lugar à investida do adversário, porque ele não brinca em serviço, tá? Ele não brinca em serviço. Ele não brinca em serviço. Ele veio mesmo para enganar, ludibriar as pessoas mesmo e tirar as pessoas do caminho de Deus. Do caminho de Deus. A parte 2 da lição vai falar sobre o perigo da crise emocional. Aí vai falar tem dois textos aí, tá? Vai falar de dois textos. Isaías 14, versículo 12 ao 20. Depois você lê lá, eu já li. E Ezequiel 28, versículo 11 ao 19, eu também já li. Esse perigo da crise emocional aconteceu na vida de dois governantes de nações. Um da Babilônia e outro de Tiro. Ora, significa que quem está no poder também pode sofrer crise. Porque quanto mais ele tem poder, mais poder ele quer. Quanto mais ele tem poder, mais poder ele quer. Isso pode acarretar lá na frente numa crise emocional. Então esses dois textos aqui, do preâmbulo, do Subsídio 2, da revista de professor e de aluno, vai falar sobre dois líderes de nações que também passaram por essa crise emocional. Mas crise emocional, pregador, tem como controlar? Depende de você. Tem como sim controlar. É você que controla tudo na sua vida. E essa mensagem serviu para eles para produzir nele, trazer para eles um alerta. Um alerta. Então é um alerta ainda para aqueles que estão no poder também. Tanto eclesiástico como governamental, também tem que tomar cuidado com a crise, porque quanto mais poder está na mão das pessoas, mais doentes as pessoas ficam pela busca do poder, pelo status, posição social, e é preciso tomar muito cuidado. Parte 2.1 vai falar sobre a síndrome que rege, ou está em volta da liderança, ou vou dizer aqui, das lideranças, a síndrome que está em volta das lideranças. Aí eu coloquei aqui, poder para dominar, poder para possuir, aí entra a soberba, e é preciso tomar cuidado. Enquanto a igreja está na terra, irá conviver com aqueles que têm sido dominados pela soberba e pelo desejo de poder para dominar e possuir. Enquanto a igreja estiver na terra, infelizmente, esses tipos de atitudes ou de características, eles vão estar rodeando o mundo, inclusive a igreja. A igreja de Jesus não está exímia
disso, não está livre disso. A igreja também sofre também com pessoas que têm tentativas de ser muito poderosas e acaba caindo em crises e muitas das vezes só vai a tendência só piorando. Enquanto a igreja estiver aqui na terra, então ela está a tendência a passar por isso. Judas também aqui, ó, em Judas versículo 4, eu também estava lendo lá, né? Inicia uma série de empregos pelo que ele estaria descrevendo, porque se introduziram alguns, portanto, estavam em ação no ambiente da igreja. Aqui está dizendo aqui que essas pessoas com essas atitudes aqui, de dominar, de ter posse, de ser poderoso, estavam no ambiente da igreja. Estavam não. Vamos trazer para o verbo presente agora, porque estavam é passado, tá? Beleza, aconteceu lá atrás. Vamos trazer para o presente agora. Estão. Só terminarão quando Jesus voltar. Enquanto estiver aqui na terra, estão propensos. Então você quer conhecer uma pessoa? Dê para ele muito poder que você vai ver. Ele fica muito autoritário, muito submisso, muito soberbo e acaba passando por cima. Nós temos um exemplo dentro da Bíblia Sagrada de um centurião que ele reconheceu a autoridade de Jesus. Ele era uma autoridade. Ele tomava conta de 100 soldados. Ele tinha empregados que respeitavam a ele, chamavam de Senhor. E ele também tinha uma carisma muito grande pelos empregados. Os empregados tinham com ele. Um dia o servo dele ficou doente. Ele mandou chamar Jesus, mandou lá soldados chamar Jesus. Quando se aproximou, ele disse que não era digno de que Jesus fosse na casa dele, nem muito menos se aproximasse muito dele, mas que desse uma palavra de onde Jesus estava mesmo, e o servo dele ia ser curado. Ele falou: tenho soldados a minhas ordens. Eu digo para esse vai, ele vai, e digo para o outro vem, e ele vem. Mas ele reconheceu que a autoridade de Jesus era superior à dele, e que a dele era inferior à de Jesus. Quando reconhecemos esse caminho pela humildade, nós seremos honrados e seremos exaltados por Deus. Mas quando não, fica uma situação muito desagradável. João também faz uma menção também, lá na terceira epístola de João, no versículo 9, ele vai falar lá de dois obreiros, Diópretes, e vai falar de Demétrio. Demétrio era um excelente obreiro, não dava dor de cabeça para a igreja. O outro companheiro dele é o inverso, esse já dava dor de cabeça, porque ele era um homem ansioso por posição e poder. Tem pessoas que às vezes estão na casa de Deus ansioso por posição e poder. Se não der para ele um cargo na igreja, ele faz o bicho pegar na igreja. Ele faz o bicho pegar na igreja. Ele investe totalmente os valores, não respeita ninguém, então tem que tomar cuidado. Então nós temos aqui uma advertência de um que dava problema na igreja lá, e o apóstolo João fez menção dele. Diótrefes, vivia ansioso por posição e poder. São pessoas que não atentam para as palavras de Jesus, que adverte contra uma postura imprópria de ambição e desejo de domínio. Marcos capítulo 10, versículo 42 também ao 45, Marcos também vai falar lá também de alguma coisa. E Pedro também escreveu sobre a atitude adequada de quem exerce a liderança no rebanho. Pedro falou lá bem claro qual é a atitude de quem está liderando o rebanho do Senhor. Quem está liderando o rebanho do Senhor, qual é a atitude dele? Eu já li esse texto, mas convido você a ler 1 Pedro capítulo 5, versículo 3. Você vai meditar lá o conselho que Pedro deixou para a liderança. Também nos nossos dias atuais, nós também temos um bocado de gente com espírito manipulador, que a intenção dele é levar as pessoas a serem movidas pelas suas atitudes de rebelião e insubmissão. Cuidado com pessoas que têm essa atitude que Diótrefes teve, tá? Pode levar as pessoas à atitude de insubmissão e de rebelião. A Bíblia diz que rebelião é como pecado de feitiçaria diante de Deus. Lembre-se
Lembre-se da congregação de Coré, Datã e Abirão. O que eles fizeram? Foram punidos severamente por Deus por se rebeliarem contra o homem de Deus, contra Moisés. E afundou para dentro da terra e sumiu, desapareceu aquela congregação dele. Então, tome cuidado com a rebelião. Não se junte com pessoas que são rebeldes, insubmissas, pessoas que não estão sujeitas à ordem de ninguém, não obedecem à ordem de ninguém. Esse tipo de gente estão espalhados por aí afora. O negócio deles é só crescer. E temos aqui na parte 2.2 o caso também de Saul, registrado na primeira Samuel lá, vai falar sobre o caso de Saul, 1 Samuel capítulo 9, vai falar o que ele fez lá. Era um homem de sucesso, mas acabou no final caindo em fracasso. Começou muito bem e terminou mal. Por quê? Suas decisões foram desastrosas e tropeçou nas suas próprias pernas. Há alguns fatos, é claro, interessantes sobre a vida de Saul. Ele tinha saúde, era moço, era vigor, tinha força, tinha disposição, era um jovem bem aceito socialmente. Além disso, tinha uma ótima condição financeira. E o pai dele, segundo o texto aqui, diz que ele era muito rico, tinha uma estabilidade financeira, me falando todas as suas qualidades. Era bonito, rico, mas também tinha privilégio por ser o maior, de ter sido escolhido, o privilégio de ter sido escolhido o maior rei de Israel em resposta ao clamor do povo. 1 Samuel 9, versículo 15 e 17, foi ungido por Deus. E tem outras características de Saul. Era humilde em seu começo de vida. 1 Samuel 9, versículo 21, versículo 22. Mas enquanto Saul estava reconhecendo a sua humildade, tudo ia bem. Tudo ia bem. Até que no dia da sua coroação, ele não quis nem aparecer. Ele se escondeu no meio das bagagens. Estava 1 Samuel 10, verso 10 ao 22, do capítulo 10, versículo 20 ao 22 de 1 Samuel, vai falar que no dia que ele foi coroado a rei, ele se esconde no meio das bagagens, procuraram ele estava escondido. Por quê? Ele não queria aparecer, ele não queria se aparecer. Ali tinha um espírito de humildade nele, mas depois começou a entrar um espírito de arrogância, soberba nele. Aí está na parte 2.3. Características emocionais que fizeram Saul tropeçar. Olha aí, tem muitas coisas que fez Saul tropeçar. Tem muitas coisas que muitas das vezes podem nos levar também a fazer tropeçar. E nós temos que tomar muito cuidado com isso aí, tá? Nós temos que tomar cuidado com ambição, poder, desejo de crescer. Tudo isso aí nós temos que tomar cuidado, tá? Então a busca por isso aí, a busca pelo poder não é pecado a pessoa buscar poder. Mas o problema todo está na motivação e na metodologia por onde a pessoa busca o poder. O problema está aí. Está aí. Né? E muitas das vezes é uma atitude equivocada que muitos usam para buscar poder. Na busca pelo poder, alguns trilham um caminho da inveja. Primeiro ponto. Segundo ponto, ciúmes, calúnia, difamação, até homicídio pela busca desenfreada pelo poder. Nós conhecemos histórias verídicas dentro da Bíblia, fora da Bíblia, de pessoas que por uma busca desenfreada pelo poder, eles assassinaram pessoas, mataram pessoas, tiraram pessoas do caminho para eles poderem ganhar status, poder e fama. Isso é muito perigoso. Aspiram também a ocupar lugar ou posições a qualquer custo, sem escrúpulo. Está dizendo que são pessoas sem escrúpulo. Para buscar poder ou para ter poder, eles passam por cima de tudo e de todos. São pessoas sem limites, inescrupulosas. Se você estiver lidando com pessoas assim, fique novo, como diz o mineiro. Fique novo, fique alerta, fique esperto, tá? Fique atento. Há uma frase muito importante de um grande historiador que diz assim, ó: o poder tende a corromper. Vou repetir.
O poder tende a corromper. E o poder absoluto corrompe absolutamente, de modo que os grandes homens são quase sempre maus. Guarde essa frase. Guarde essa frase. Tá? Não esqueça. Guarde essa frase. E um grande presidente, também muito conhecido nos Estados Unidos, ele também disse uma frase muito importante. Se você quiser conhecer de verdade um homem, faz o quê? Dá-lhe poder. Você vai conhecer de verdade. Porque antes da pessoa ter poder, ele era uma coisa, era humildinho, era humilde, né? Era simples e humilde antes de dar para ele um poderzinho para ele. Aí deu um poderzinho para ele e já começou a se tornar arrogante, presunçoso, ceboso, nojento, trata as pessoas com desvelo, não tem respeito pelas pessoas, muitas vezes não respeita nem a família, porque ele tá numa busca desenfreadamente, ele está focado naquilo que ele quer a todo custo poder. Então você quer conhecer, dá poder. Na luta pelo poder, começou com o investido de Satanás. Nós temos também referência em 1 Coríntios 10, verso 12 e 13, você pode ler. O fracasso na vida de Saul começou bem, mas terminou mal. Eu anotei aqui algumas características. Ele era humilde no começo da vida, tinha relacionamento com Deus no início da vida, depois foi só dando derrocada, foi só descendo. A parte 2, 3, nós falamos aqui sobre as crises emocionais, né? Então nós temos que tomar muito cuidado. Na parte 2, 3 aqui, ó, vem falando de algumas atitudes que Saul tomou. Ele era para esperar 7 dias, né? Está lá em 1 Samuel 10, versículo 8, depois capítulo 13, verso 8 e 14. Ele era para esperar uma ordem de Samuel por 7 dias. Mas o que ele fez? Só porque Samuel se ausentou, ele tomou atitude errada, fez o sacrifício, ele não podia fazer, ele como rei não podia fazer, passou por cima só porque tinha poder, fez, mas também por que ele fez tudo isso? Porque ele foi pressionado, e através da pressão, ele sendo líder, não resistiu à pressão, acabou cometendo um erro, foi impaciente, e ele exerceu a obediência, mas não total, parcial. Ele era para obedecer tudo, mas obedeceu apenas parcial. Então eu preciso tomar cuidado, porque nós chegamos diante de uma encruzilhada e tomamos direção errada, igual Saul tomou, e a gente não pode cair nesse mesmo fracasso. Depois em 1 Samuel, capítulo 13, verso 13 e 14, né, vai falar lá, quando ele toma aquelas atitudes insanas, foi impaciente, tomou aquelas atitudes, Deus rejeitou ele, por causa daquela atitude que ele tomou. Samuel falou que Deus rejeitou ele, e ele ainda falou para Samuel, falou para Saul, Saul, você tinha tudo para ser um rei bom, um rei próspero, mas por causa da sua atitude, Deus rejeitou você, rejeitou o seu governo, e tem preparado para o seu lugar um outro substituto. Então, às vezes é preciso tomar muito cuidado com algumas atitudes que nós tomamos, porque temos muito poder e nós achamos que podemos sair por aí fazendo tudo. Não, podemos sair por aí fazendo tudo. Nós temos poder, mas nós temos que ter obediência também, estar submisso à ordem de alguém, mesmo que deu poder para você, mas acima de você tem alguém que manda, tem que haver também a hierarquia, a submissão a quem te mandou fazer. E quando lhe der alguma autoridade, algum poder, não te deu total, te deu parcial. Então tem que tomar cuidado para você também não exercer esses tipos de situações aí. E vem aqui falando aqui, ó, vai falar do tropeço dos homens, também os homens tropeçam por causa disso, características emocionais e aspectos psicológicos com eles. Tem que identificar esses aspectos aqui, tanto psicológicos como emocionais, identificar. Tem que saber aonde eles estão, tem que saber onde eles estão, tem que saber quais são as suas reações,
e tem que identificar os pontos que precisam ser melhorados e tratados, para você não cuidar. Se Saul tivesse tomado essas atitudes aqui, ó, identificar, tratar, melhorar, ele tinha com certeza dado bem, mas infelizmente, por causa de muito poder na mão dele, ele achou que podia fazer tudo. Tem que saber como agir também nessa situação, em momento de dificuldade, saber como agir em momento de dificuldade, saber como você vai agir quando você passar por crises emocionais e psicológicas, como que você vai agir em momento de dificuldade, melhorar os seus relacionamentos interpessoais, melhorar os seus sentimentos e as suas atitudes, né? Tem que observar e analisar seu próprio comportamento, tem que dominar suas emoções, aprender a trabalhar suas emoções negativas. Tudo isso aí o líder tem que fazer. O líder tem que fazer. Mas e o liderado? Amanhã também vai ser liderado? Vai. Amanhã também vai ter poder na mão dele. Então ele tem que começar a aprender agora também alguns exemplos. Tem que aumentar a sua autodesconfiança. Aumente sua autodesconfiança. Aprenda a lidar com a pressão. Saul não aprendeu, né? Desenvolva o sentimento de empatia. Formule uma resposta em vez de reagir. Conheça até onde você pode ir, você é capaz. Na vida de Saul, impaciência e obediência parcial. Texto, não teve autocontrole da situação. Por causa do poder, ele não teve autocontrole da situação. Aí a parte 3, a gente finaliza na parte 3, onde vai falar da crise emocional e a inversão de valores. Uma liderança mais apegada com o detrimento de relacionamentos, mais apegada com o poder e posse em detrimento do ser, viverá crises emocionais das quais gerará empatia e afastamento. Quer dizer, se a pessoa não tomar cuidado, não controlar suas crises emocionais, ele acaba se afastando de Deus, se afastando dos seus propósitos, porque ele está naquela obsessão de ter posse e de ter poder. Fica em duas obsessões, ter posse e ter poder. Ele acaba se afastando de Deus e se afastando dos seus propósitos. Tem que tomar cuidado. E a parte 3.1 vai falar que as consequências desse preâmbulo da parte 1, as consequências são inevitáveis. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8, vai falar sobre a lei da semeadura. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Não adianta se querer plantar pepino, achar que vai colher abóbora. Vai colher abóbora, você plantou abóbora. Então tem que tomar cuidado com aquilo que você planta, você colhe, porque são resultados, eu anotei ali, resultado de escolhas, resultado de consequências erradas que muitas vezes nós fazemos. E dentro dessa própria 3.1 nós temos uma orientação, que aqueles que semeiam no Espírito, eles ceifam a vida eterna. Então nós temos que fazer em nossa vida um constante exame ou vigilância como nos estamos. Por falta de conhecimento bíblico genuíno, muitos têm naufragado ao seguir procedimentos de homens, sendo influenciados pelo seu próprio veneno. Quando percebe que a vida está caminhando em círculo e sendo marcada por perdas e dano, logo os abandonam e procuram voltar para a igreja de origem, caminhar em obediência. Quer dizer, quando a pessoa reconhece que ele errou, ele volta atrás, conserta o erro dele. Quando ele reconhece, mas tem que reconhecer também. 3.2 vai falar sobre os efeitos da crise emocional na liderança, geram sequela. Vai deixar sequela na vida do líder quando ele passa por todas essas situações que nós falamos amanhã. Simão Pedro ainda precisava ser moldado, pois estava baseado na sua própria capacidade e determinação na caminhada com o mestre. Embora não tivesse consciência, ele ainda esperava a transformação do seu caráter. Sua referência adivinha da soberba da vida. 1 João 2,16, também põe lá. E soberba nós falamos que é a mesma coisa que o orgulho. O orgulho nunca seria forte o suficiente para capacitá-lo a cumprir seu destino em Cristo. Se não fosse removido, poderia destruí-lo. Ainda bem que ele te removeu tudo aquilo antes. E a última parte, falta de saúde e equilíbrio emocional.
prejudica a quem são chamados. Então você tem que também analisar isso aqui, ó, que governe bem a sua casa, tenha seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. 1 Timóteo 3, versículo 4, versículo 5. Eu creio ter passado para você o suficiente nessa lição 10, que é uma lição muito riquíssima, muito forte, muito tremenda, e com certeza falou muito com as nossas vidas. Falou para mim também, serviu como exemplo para mim também, serviu como exemplo, como base para mim também, para minha inspiração. Uma lição oportuna que veio num momento muito forte. Eu espero que você clique no like, se inscreva no meu canal, compartilhe, comente. Com certeza Deus tem uma bênção muito grande para você. Deus tem uma bênção muito forte, muito grande para a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Meu irmão em Cristo, não se esqueça, eu sou o presbítero Edivaldo, membro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, em Barra do Piraí. Em Barra do Piraí. O que estudamos hoje? Lição de número 10. Foi a lição que nós estudamos no dia de hoje. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.